Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site paranaíbafm99.com.br. A sua voz. A nossa redação começa 2021 recebendo o novo presidente da Casa Legislativa de Rio Paranaíba, Newton Silva Boaventura, do PL. Newton, primeiramente seja bem-vindo, feliz ano novo para você, uma alegria muito grande estar retornando aos trabalhos aqui na Rádio Paranaíba e já te entrevistando como presidente da Casa Legislativa de Rio Paranaíba, né? É um sonho que muitas pessoas sonharam junto com você, né? Como que foi esse período eleitoral, essa caminhada, até concretizar aí no dia 1º a sua posse? Quero cumprimentar você, Gilberto, a todos os ouvintes e dizer que a emoção é muito grande, bate forte o coração, como diz Roberto Carlos, mas é algo que nós temos de agradecer a Deus, por Deus ter nos iluminado nesta caminhada eleitoral e dado esta oportunidade para que nós possamos estar representando a população de Rio Paranaíba. E agora sim, de uma forma definitiva, como vereador, presidente da Câmara 2021, e que nós possamos juntos estar trabalhando aí em prol da população de Rio Paranaíba, que é a qual nós estamos representando. Bacana. Agora, Newton, como que você vê o próximo mandato, né? Como que você vê a gestão sua à frente da Casa Legislativa? Como que está a expectativa aí? Já caiu a ficha? Como que está essa questão? Nós estaremos ali à frente da Câmara com muita responsabilidade para desenvolver um trabalho e queremos, com certeza, nos esforçar o máximo. Eu não tenho ainda conhecimento de detalhes de funcionamento da Câmara, primeira vez que ali estou adentrando e oficialmente, mas eu quero me inteirar, quero conhecer cada fase, cada etapa, cada setor, e para que assim nós possamos estar desenvolvendo um bom mandato. Eu estava percebendo durante o discurso da líder da chave do MDB, que ela foi enfática ao dizer que as eleições, o período eleitoral acabou no dia 15 de novembro, né? Assim como o prefeito falou na entrevista conosco. Para você acha que vai haver uma união da oposição com a maioria da Câmara, que hoje é o PL e o PSDB? O que nós podemos ver, em primeiro lugar, é o recado da população, para referente à política de Rio Paranaíba, se falando na vereança. Então, houve uma renovação grande. Então, o recado, ele foi dado. Então, eu creio e espero e estou convicto de que sim, teremos bons momentos, teremos união, teremos paz, teremos bons projetos, vamos trabalhar em equipe, lado a lado, um do outro. Eu creio que este é o caminho e as pessoas também estão esperando isso de nós, que nos elegeram, que nós possamos contribuir com o desenvolvimento. Tenho conversado com todos os vereadores eleitos, já tive contato com todos eles, mesmo antes, aí comunicando aí da chapa, que nós havíamos montado, pedindo apoio. E isso demonstra ali no voto também de apoio à chapa única que tivemos. E também na fala, no corpo a corpo, com cada um deles, nós podemos sentir que estamos começando aí uma nova história na Câmara Municipal de Rio Paranaíba. Durante seu discurso na posse, você também destacou que vai trabalhar em prol da sociedade rio paranaibana para uma cidade cada vez melhor, né? Como que você vai fazer isso, uma vez que você já esteve à frente de associações, de conselhos, que contribuíram muito para o desenvolvimento de Rio Paranaíba nesses últimos anos? Em primeiro lugar, o Legislativo tem de trabalhar, sempre ligado ao Executivo. O ligar ao Executivo não quer dizer concordar com o que o Executivo está fazendo, mas sim, nós temos de ser sempre parceiros, haver diálogo e estarmos sempre procurando o melhor para Rio Paranaíba junto, porque um fortalece o outro. A partir do momento que há uma divisão do Legislativo com o Executivo, há um grande prejuízo para quem? Para a população, para a comunidade.
E também, outro ponto que nós vamos valorizar muito é estar ouvindo a população. Então estaremos, não eu como presidente da Câmara, mas sim os vereadores, nós estaremos visitando bairros, comunidades, estaremos visitando as instituições, entidades, cooperativas, associações e também estaremos visitando, sim, locais críticos da nossa cidade, do nosso município, fazendo visita, fazendo análise e também acompanhando as obras em forma conjunta. Esse é o meu estilo de trabalhar. Eu creio que talvez algumas pessoas falem, mas determinada ação foram somente 3, 4 vereadores, mas foram aqueles que tinham disponibilidade de estar me acompanhando. Mas o convite vai ser estendido a todos os vereadores para que nós possamos juntos mostrar a força e também respeitando a opinião de cada um. Quando nós falamos de união, de paz, de desenvolver um trabalho em conjunto, nós temos de ter também em mente que cada um tem a sua opinião. Em alguns momentos vai haver divergência, isso é normal, porque já pensaram se todos tivessem um foco somente? Então é nesses momentos de divergência ali, de opiniões diferentes, é que nós vamos ter o discernimento, a sabedoria para chegar ali em um acordo e assim nos fortalecermos ainda mais nessa caminhada. Muito bem, Nilton, vou agradecendo a sua participação conosco nesse momento, Panorama da Notícia, te parabenizando pela posse e também pela eleição. Nós não tivemos oportunidade antes de conversar sobre o assunto, né? E parabéns, né? Parabéns aí, um feliz ano novo, uma feliz gestão à frente da Câmara Municipal de Rio Paranaíba. A gente percebe que vai haver sangue novo, né? Teve um sangue novo aí renovado, com 6 cadeiras renovadas, somente 3 reeleitas, e os 3 que foram reeleitos são vereadores que o povo confia. E que já está aí, o Enes, por exemplo, está no 8º mandato. Então, parabéns, conte sempre com a Rádio Paranaíba, conte sempre com a imprensa de Rio Paranaíba. Eu que agradeço, Gilberto, e também, né, quero dizer aí a todos que ao meio-dia estarei ali na Câmara de Vereadores e nós estaremos analisando, né, as próximas ações que estaremos realizando na Câmara. E hoje mesmo, eu creio que já conseguiremos fazer algumas publicações sobre as reuniões aí durante todo o ano. Então, assim que nós formos tendo alguma ação ali na Câmara, alguma publicação, nós vamos passando aqui para vocês, para que vocês estejam dando a publicidade. Muito obrigado, Gilberto. Também quero agradecer à imprensa, né, a Rádio Paranaíba, a Máximos, Paranaíba Agora, porque esses meios de comunicação têm nos ajudado muito e contribuído, principalmente nesse período de pandemia, em que a população não pode se aglomerar, como foi no caso da posse. Então, o meio de comunicação ele leva toda a informação, né, da forma correta, sincera, como tem sido. Parabéns a vocês e vamos trabalhar juntos aí nesse ano 2021. Eu creio que a imprensa, juntando-se à Câmara de Vereadores, vai levar, sim, uma informação mais direta e com transparência do nosso trabalho. Muito obrigado, um abraço aí a todos. Muito bem, conversamos com o vereador eleito, empossado, presidente da Câmara Municipal de Rio Paranaíba, Nilton Silva Boaventura. A entrevista completa você acompanha em nosso site paranaibamáximos.com.br. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins.